pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Thalita, eu sou secretária de Evangelismo e Missões da Sinodal Campinas e eu tô aqui hoje para dar início na nossa Semana Missionária, que carinhosamente foi chamada de Conferência Chama. Mas por final vou estar explicando um pouquinho melhor para vocês sobre o que vai estar rolando durante essa semana, mas eu quero começar contando para vocês primeiro sobre uma experiência que eu tive em janeiro, que foi a minha primeira viagem missionária, e foi uma viagem missionária transcultural, e eu acho que foi uma das oportunidades mais legais e uma das experiências mais legais que Deus já me deu a oportunidade de estar vivenciando. Eu quero contar para vocês 2 momentos específicos. O primeiro foi na primeira noite que nós fomos fazer os cultos caseiros na casa dos irmãos, lá da igreja indígena. Nós andamos cerca de 30 minutos por uma rodovia até a gente conseguir chegar lá próximo onde era a casa. Depois a gente adentrou como se fosse uma espécie de uma mata. E chegando lá era uma casa extremamente simples, a gente ficou pro lado de fora da casa e tinha apenas um postezinho assim de luz com uma única lâmpada e aquela família lá extremamente feliz em nos receber e nós pudemos louvar com eles. O pastor levou uma mensagem, nós pudemos interceder pela vida daquela família e foi um momento muito especial. E ali naquele momento já me levou a pensar sobre em como nós temos muitas vezes à nossa disposição muitos recursos e que nós não nos damos conta deles. O segundo momento foi um momento no último dia, quando a gente fez o culto de despedida. A gente teve a oportunidade de tomar ceia ali, de compartilhar da mesa do Senhor ali com aqueles irmãos e foi um momento muito especial. E no final do culto, o pastor Jorge, que é o pastor missionário lá, responsável, ele convidou o pessoal da caravana, que é como eles nos chamavam lá, a irem à frente, porque ele disse que nós passamos a semana intercedendo e servindo aquela comunidade e que agora naquele momento ele queria que os papéis se invertessem. Então ele convidou que os irmãos, cada um escolhesse um jovem ali na frente para estar orando. E quem foi fazer oração por mim foi a irmã Ramona. Ela já veio aos prantos, me abraçou e ela fez a oração em Guarani. E eu não falo Guarani, óbvio. Mas naquele momento foi como se eu realmente estivesse entendendo a oração que aquela irmã estava fazendo ali, a intercessão que ela estava fazendo pela minha vida e pela vida daqueles jovens que estavam ali comigo. E foi um momento extremamente especial. E eu voltei da minha primeira viagem missionária, que também foi transcultural, impactada sobre o que eu estava fazendo, onde eu estava inserida, o que eu estava fazendo no meu bairro, na minha faculdade, ao redor da minha igreja, na minha cidade. Qual estava sendo o impacto que eu estava tendo, qual estava sendo a minha obra missionária aqui, onde eu estava inserida, onde Deus permite que eu esteja, qual estava sendo a minha obra. E o que eu quero falar para vocês é que todo crente ele tem uma missão, que é a missão de anunciar o Evangelho, e que você faz parte disso. A gente ouve muito se falar sobre a questão do jovem quando a gente vai ou preparar um culto ou uma programação, agora aí nas mídias sociais, que é o meio que nós temos convivido, mas a gente sempre ouve se falar muito sobre o jovem isso, o jovem aquilo, e realmente isso é muito importante porque, de acordo com a nossa faixa etária ou com o período da nossa vida, geralmente a gente tem algumas características e algumas vivências parecidas, como, por exemplo, questão da faculdade, busca pela ascensão no emprego, alguns namoro, alguns já casamento, alguns até mesmo filhos. E é muito importante, sim, a gente tratar sobre isso, mas hoje eu quero atentar ao fato de que nós somos cristãos e que isso independe a nossa idade e que isso independe o nosso momento de vida. Em Mateus, no capítulo 28, nós lemos sobre o Ide, quando Jesus envia lá os seus discípulos, assim como o Pai também o enviou, para que pregassem acerca do Evangelho. O corpo de Cristo, como um todo,
é chamado a ser missionário e nós precisamos começar a entender essa verdade, porque a nossa missão como cristãos é proclamar o Evangelho. Inclusive, tem uma frase de um pastor americano que eu ouvi recentemente, que ele fala assim, que todo cristão, ou ele é missionário, ou ele é um impostor, porque nós somos chamados a pregar, nós somos chamados a testificar acerca do Evangelho. Para isso nos enviou Jesus, para que testemunhássemos. E eu queria dizer que você nasceu pronto, porque nós precisamos entender que todos nós somos vocacionados e capacitados por Deus, e que por isso nós temos que colocar nossos dons a serviço do reino. Porque nós temos dons diferentes, nós sabemos que nós somos muitas partes de um mesmo corpo, e que a gente tem que entender que o nosso dom, ele pode ser usado, e que ele tem que ser usado. E a partir do momento que você entende que você tem um dom e que Deus o capacita para que você use ele, você precisa ir além. Porque o campo missionário não é só o campo distante, igual eu tive a oportunidade de ir lá conhecer a aldeia em Taquaperi. O campo missionário não é só na cultura diferente, na língua diferente, na cidade distante. Às vezes o campo missionário é aí do outro lado da rua. Às vezes é alguém bem próximo da gente que precisa que hoje você cumpra a missão de amar e anunciar o Evangelho. Então, a gente precisa entender que talvez você não seja chamado para ir para outra cidade, ir para outro país, para ser inserido em outra cultura. Mas você também precisa entender que você é chamado para ser um cristão missional. Você é um cristão missionário. Você precisa cumprir com o que diz a palavra. Você precisa cumprir com o ID que Jesus fala. Durante essa semana, eu quero que realmente você medite sobre as mensagens, sobre os testemunhos que nós vamos ter. Eu quero que você ore, que você busque na palavra, que você peça a Deus realmente para que Ele lhe dê oportunidades, que você realmente seja um canal transmissor desse Evangelho, que você também se interesse em buscar mais informações sobre esses missionários que também vão a campos distantes. Procure entender como funciona, ore por essas vidas também, busque se envolver, queira ajudar financeiramente, queira ajudar através de uma oração, queira ajudar simplesmente com o fato de manter contato com esses missionários também, e que você não se esqueça que você também é um missionário no local onde você está inserido e que nós precisamos diariamente cumprir com a missão de amar e anunciar o Evangelho. Amém? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que vai rolar durante essa semana. Nessa semana a gente vai ter diversos convidados e cada um vai falar sobre uma temática diferente. A gente vai ter o reverendo Rodrigo Leitão falando sobre a missão local. A gente vai ter o presbítero Ilquias, que é o secretário de Missões e Evangelismo da CNM, falando sobre missão online. A gente vai ter o pastor Jorge Henrique, que é lá da aldeia de Taquaperi, missionário, falando sobre missão transcultural. A gente vai ter a missionária Maria falando sobre a questão da missão e a igreja perseguida, um testemunho muito bacana. A gente também vai ter a oportunidade de ouvir um pouco o reverendo Marcos Agripino, que é executivo da PMT, falando sobre como eu posso servir através da missão em campo, num campo distante. E no final da semana nós vamos estar promovendo um dia de oração para que você ore pelos missionários adotados pela nossa sinodal através do projeto Adote um Missionário. E nós vamos também estar tratando um pouco sobre a questão da contribuição com a missão. Então que essa semana realmente seja uma semana abençoada e que nós possamos realmente usufruir das palavras que nós teremos durante toda essa semana com esses irmãos. Amém? Tchau, pessoal!